Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os meus alunos, pessoas que estão buscando alavancar suas carreiras e que, quando vem aqui, vem para contar algo sensacional que aconteceu nas suas trajetórias, que é o seu alavanque. E hoje eu estou aqui com eu vou dizer para vocês, viu? Essa garota aqui, ela é super dedicada, tem se dedicado muito à mentoria, também decidiu entrar para um outro projeto nosso chamado Test.class, que é onde a gente discute sobre problemas e aprende sobre testes através de problemas reais. E ter ela aqui hoje para mim é um super prazer, porque quando eles vêm aqui é para contar coisas boas, como eu disse, e eu estava torcendo muito para que ela conseguisse alcançar o seu objetivo. Hoje a gente está aqui para contar essa vitória. Então eu vou pedir para que você se apresente aqui. Fala seu nome e fala de onde você vem. Boa tarde ou boa noite, ou bom dia, né, pessoal? Meu nome é Priscila Portela. Eu atualmente eu moro em Lisboa, Portugal, mas eu sou goiana. Me considero goiana por muitos anos que eu morei em Goiânia. Então, hoje eu vim contar aqui um pouquinho para vocês sobre a minha história, de como aconteceu essa questão aí da migração de carreira. A minha experiência sempre foi em telecomunicação. Então, no Brasil, eu trabalhava na TIM, trabalhava na Vivo, trabalhava mais com o setor empresarial, aonde, por exemplo, eu fiquei anos como telemarketing, depois eu passei para supervisão de vendas. Era uma coisa que eu gostava bastante. Então, fiquei com 5 anos de supervisora de vendas, tanto às vezes um período na TIM, outro período na Vivo, e até que eu vim para Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, quando você está num país novo, é tudo novo. O que você era no seu país, você deixa de ser. Então você acaba que chega ali com aquela expectativa como se fosse o seu primeiro emprego na vida, que não deixa de ser, porque é assim que todo mundo te enxerga. Mas quando eu cheguei em Portugal, eu busquei muitas vagas, tanto de supervisão de vendas, busquei vagas assim que eu estava mais, digamos, um pouco mais já habituada. E infelizmente não consegui. Acabei entrando de telemarketing também em uma outra empresa, também na área de telecomunicação, numa empresa grande aqui em Portugal. Eu trabalhei lá um ano e pouco, e durante esse tempo eu fazia todo o meu processo, mas faltava alguma coisa. Eu sentia assim, olha, eu já estou ficando ali um pouquinho velha, né? A idade já está chegando. Então, eu tenho que buscar uma profissão, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás de alguma coisa. Estudei várias possibilidades, entre psicologia, enfermagem, estudei várias coisas e nada me chamou tanto a atenção. E até que um dia eu fui chamada, conversando com um amigo meu, falando para ele, falei assim, olha, eu queria fazer alguma coisa da minha vida, que eu não sei o quê. Eu queria. Eu tô cansada de trabalhar assim, sem perspectiva. E a gente sabe que quanto mais velha a gente fica, mais difícil é se manter no mercado de telemarketing. Então, e assim, não era o que eu queria para minha vida, né? Então, eu conversando com ele, e ele é da área de tecnologia, ele me sugeriu, ele falou, Priscila, por que que você não entra para a área de TI. Aí eu, não, não, definitivamente não tem nada a ver comigo. Definitivamente, porque na nossa, por exemplo, assim, na minha cabeça, eu nunca tive uma referência de alguém que trabalhasse com TI. Então, na minha cabeça, era só aquelas pessoas extremamente inteligentes, só aquelas pessoas que estudavam muito, 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 e isso não era muito meu perfil. Então, eu fiquei muito na dificuldade de internalizar isso. Mas ainda assim eu pensei, vai que é Deus me falando assim, olha, filha, tô te dando aí uma luz.
E foi assim que eu decidi estudar e pesquisar sobre a área de TI, assim, são milhões de possibilidades, a área de TI são milhões, são muitas coisas. E fui pesquisando sobre desenvolvimento, sobre PO, sobre muitas coisas. Até que eu conversando com ele, eu falei, olha, realmente eu acho que para mim, não sei, não nada me chamou muita atenção. E aí ele falou, você já olhou para a área de qualidade? Aí eu, a função de supervisão de vendas é muito isso, né? É muito você garantir a qualidade, é você seguir métricas, requisitos. E eu falei, não sabia a mínima ideia do que era a área de qualidade. Mas quando eu fui aprofundar, eu simplesmente me apaixonei. Que demais, que demais. Eu vou falar para você que nessa essa sua busca aí é uma busca que acontece com muitas pessoas, né? E geralmente é algum amigo que vai lá e fala, oh, não sei se você ouviu falar disso daqui. E aí há essa correlação, né? Como você disse. E foi interessante porque essa pergunta da correlação entre a sua área passada e a área de testes é o que chama muita atenção das pessoas, porque fala, puxa, será que existe mesmo alguma área que é correlata? E teste de software geralmente é correlato com muita coisa, né? Como você disse, você busca as métricas, você busca trazer com a melhor qualidade, isso, nossa, definitivamente é algo muito bacana. Me diz uma coisa, quando é que foi que você me conheceu, né? Aqui nesse momento a gente ainda está falando sobre esse seu início da busca e já já a gente vai falar também sobre como foi que você entrou na mentoria, né? Eu acho que esse até é um ponto interessante. Conta assim, como você me conheceu e como que você chegou até a mentoria. Sim. Quando eu decidi que eu ia entrar para a área de qualidade, o que que eu fiz? A primeira coisa que eu acho que todo mundo faz. Entra no YouTube, qualidade de software, QA, teste de software. Ou coloca alguma coisa na internet. A princípio surgiram várias coisas, vários nomes, vários sites, várias coisas. E eu lia e aquilo, assim, eu gostei, mas aquilo ainda estava me deixando, assim, meio na dúvida. Eu, por natureza, eu sou uma pessoa eu gosto um pouco mais de saber no fundo das coisas. Eu sou uma pessoa, acredito eu, que seja um pouco mais técnica. Então, eu achava muito conteúdo, só que eram conteúdos que eu achava que era muito raso. Eu falava, cara, mas não tem nada, não tem ninguém assim. E eu estava estudando e estava muito perdida no que estudar, porque é um mundo, né? Se a gente parar para pensar, é um mundo de possibilidades, é um mundo de coisas que você estuda, que você tem que conhecer e saber. E eu estava muito perdida nisso. Até que o Jonathan, ele falou para mim, ele falou, Priscila, você conhece o Júlio? Eu falei, não. Aí ele me mandou uns vídeos e eu tava fazendo um acompanhamento com ele na época, porque assim, eu tava tão perdida, que eu falei assim, eu tenho que procurar alguém para me ajudar, porque sozinha eu não consigo. Aí, para poder ele me orientar, uma luz no fim do túnel. E aí foi quando ele me apresentou os seus vídeos. E quando eu comecei a ver, ainda os vídeos antes de entrar na mentoria, quando eu comecei a ver os vídeos no YouTube, eu falei, é isso, eu quero saber como que a coisa surgiu, quero saber tudo a respeito daquilo, a técnica, a, a, a história daquilo, né? Não é simplesmente só ir lá e testar. A gente tem que saber o que está fazendo. E isso eu sentia muita falta. E aí foi assim que eu te conheci. E o Jonathan, eu fiz ainda algumas semanas com ele. E por coincidência, pouco tempo depois, abriu a mentoria, que tinha saído de PTQS e já era a mentoria em teste de software. E foi assim, aí ele falou para mim, olha, Priscila, o Júlio vai abrir turma. Mas aí eu tava pensando bem assim, eu falei assim, o Jonathan, você acha que compensa? Porque assim, não sei como funciona, eu ainda estou muito crua, eu não sei se isso ainda é para mim, eu acho que eu tenho que ter uma base melhor.
E aí ele falou: não, vai, você vai se surpreender, você vai amar, que não sei o quê. E aí eu ainda fiquei assim com o pezinho atrás. Aí um dia antes ele falou assim: Priscila, amanhã que vai abrir, viu? Faz a sua inscrição. Aí eu falei: tá. Aí quando foi no dia, ele me mandou: Priscila, já fez sua inscrição? E eu ainda tava com o pé atrás. Eu falei assim: ah, ô, ô, Jonathan, vou fazer. E aí, assim, e foi uma coisa mesmo que eu até falei para ele depois. Eu falei: foi uma coisa divina, porque. É, eu estava fazendo acompanhamento com ele, eu tinha muita demanda, porque eu ainda nessa época, eu ainda estava trabalhando, então eu falei, olha, eu não sei se eu vou dar conta de fazer tudo. E aí, por isso que eu estava com muito pé atrás. Mas ao mesmo tempo eu pensava, cara, mas esse curso aqui, eu sei que é ele que vai me ajudar. Porque é aquela coisa, o curso ele não promete nada, mas depende só de mim. Ele depende de mim. Então, o curso ia ser um divisor de águas na minha vida, mas isso dependia totalmente de mim. Só comprar o curso não faz o download na cabeça. Essa é ótima. E aí eu fui e ele me perguntou mais umas 3 vezes no dia. Aí eu falei assim: ah, vou comprar esse negócio. Vai que esse menino tá me falando isso, que é Deus falando pra mim, compra, eu tô te falando, vai que é bom. E aí eu fui e comprei. E assim, realmente, tudo que ele falou que ia acontecer, que o direcionamento, que a gente está em migração de carreira, que a gente precisa, ali a história, é como se na minha cabeça foi eu seguindo um fio de tudo que eu precisava, do básico ao avançado. Então eu vi que muita gente às vezes perguntava assim: ah, mas aí a gente não vai ter automação? E o Júlio sempre falando assim: primeiro você tem que ter o básico. Primeiro é o básico. Você tem que entender primeiro como que as coisas funcionam, para depois a gente seguir. E eu tive eu tive muito essa dificuldade, porque no início a gente sempre quer já pular para automação, a gente sempre quer pular para uma linguagem, porque a gente acha que é isso que vai fazer com que a gente consiga um emprego, né? Na verdade, não é bem isso, porque não é só conseguir um emprego, é se manter nele também. Exato, exato. Que massa, que massa. O Jonatas, para quem não conhece, ele é um QA que está aí no Instagram. Então, depois, se vocês procurarem lá por QA Jonatas Martins, se eu não me engano, vocês vão encontrar lá o É, perfil dele também. Ele sempre faz conteúdo divertido aí sobre a área de testes. Eu recomendo muito que vocês sigam lá também. E, ô, Frei, que massa, assim, que você teve essas oportunidades também de ter pessoas junto contigo para também te dar, assim, uma direção, né? E eu fico também contente que você encontrou meus vídeos e conseguiu ter dentro deles essa didática que você esperava, sabe? Porque isso também é importante. É algo que eu sempre digo para as pessoas, né? Hoje em dia tem muito conteúdo no YouTube, muito conteúdo por aí. Se você encontrar a pessoa que, puxa, dá um match assim com aquilo que você espera, você vai ser super sortudo, né? é verdade. Legal. Ô, Pri, me fala uma coisa. Você foi lá então, participou do evento, entrou pro treinamento e você encontrou lá dentro vários módulos, encontrou um grupo para que você possa pedir suporte e ter suporte rápido, mentorias gravadas, desafios que você pode fazer com outras pessoas, conexões que você acabou fazendo com outras pessoas. Me diz, de todos esses vários componentes de aprendizado, qual deles assim que você considera que foi algo crucial assim para que você conseguisse atingir o seu objetivo? Então, eu colocaria do curso em si. Eu acho que o que fez com que eu, de fato conseguisse meu objetivo foi o módulo 8, que o Gil sempre fala que é o módulo de fato mais importante, que é ali onde a gente vai aprender as técnicas de teste, como que você aplica, você aprende ali o que que testa, como testa, a cobertura de testes. A gente pensava eu, né? Pensar, não sei se é a gente, mas pensava eu o seguinte: ah,
É meia hora ali de YouTube ou lendo alguma coisa, eu aprendo isso. Mas assim, como eu digo, o buraco é bem mais embaixo. Não é assim só meia hora de YouTube. E o módulo 8 que foi, na verdade, eu senti assim que, ok, agora eu estou me preparando para migrar de carreira. Agora isso aqui tem que dar certo. Isso aqui eu tenho que entender, isso aqui eu tenho que saber aplicar. Foi quando eu cheguei no módulo 8 que aí eu vi que de fato era qual que era o dia a dia do QA, o que de fato eu ia fazer. Porque quando a gente começa a estudar, a gente estuda ali muita coisa, mas ainda fica aquela nuvenzinha do que de fato eu vou fazer. O quê? E quando a gente chegou no módulo 8 que eu comecei a ver as técnicas de partição de equivalência, de análise de valor limite, de tabela verdade, que aí o Júlio já começa ali a dar alguns exercícios para a gente, para que você possa absorver o que você acabou de aprender e o mais importante, porque não é só absorver, eu tenho que absorver, eu tenho que saber aplicar. E aí começa o desespero ao mesmo tempo, né? Porque você vê a aula, você pensa, ok, entendi, entendi. Quando você vai fazer, você fala, meu Deus do céu, não entendi nada. Aí você volta na aula, vê a aula e vai fazendo junto. Depois você olha, vou fazer sozinha agora, vi junto e muitas vezes não consegue fazer sozinha. Então, é um misto assim de amor e ódio ali no início, até a gente conseguir de fato aplicar. Não é um processo fácil, gente. Eu digo que a minha migração de carreira assim foi um processo bem doloroso, difícil. Eu brinco com o pessoal o pessoal ri demais, eu falo: "O que você está fazendo?" Eu estudando e chorando. Que é basicamente isso. E agora o pilar do método alavanque, que, o Júlio falava muito, e eu não entendi a dimensão daquilo, foi o do networking. O networking, de fato, foi o curso inteiro na minha vida foi um divisor de águas, porque depois que eu entrei no curso do Júlio, foi que eu entendi, de fato, o que que era o teste de software, o que que eu poderia fazer, o que que eu tinha que saber, o que que tudo. Mas o networking, a base do, do networking foi assim uma coisa que eu não posso nem explicar, assim, de tanta diferença que fez na minha vida. Que legal. E é bacana também que eu vejo, assim, às vezes você se comunicando com diversos amigos mesmo que você fez durante a mentoria, né? Pessoas que você conheceu, que você realmente trouxe para perto, assim, de você, né? Eu acho que isso tem muito a ver com networking, né? Sim. E eu digo que a mentoria, ela me trouxe não só o conhecimento técnico, não só o embasamento, não só o fio para a gente seguir, mas o mais importante, eu vejo que hoje a mentoria que o Júlio proporcionou para a gente, proporciona, uma rede de apoio, que é ali onde a gente está, todo mundo naquela dificuldade. Muitas vezes eu pensava, cara, isso não é para mim, não, não vai dar, eu não consigo pensar nisso, isso não entra na minha cabeça. A gente começa a entrar em pilha, em parafuso. E aí, às vezes, a gente vai ali, conversa com um com o outro, e a gente vê que não é só a gente. Isso não acontece só comigo, não acontece só com você. Nós, quando estamos migrando de carreira, a gente acaba que fica um pouco mais vulnerável ao desconhecido, ao medo, será que isso vai dar certo? Como que eu faço isso dar certo? E se não der certo? É um misto de sentimentos. E eu tenho algumas pessoas assim que eu fiz amizade, que eu fiz conexão, por exemplo, a Camila, Camila Gabriel, ela é uma pessoa assim incrível, incrível. A Camila tinha um outro grupo de mulheres que é e quando eu entrei na mentoria, ela viu que eu era de Portugal, e aí ela me chamou para entrar nesse grupo. A princípio eu fiquei assim, meio pensando, mas eu coloquei na cabeça que um dos métodos do alavanque é o networking. E fui. Botei a coragem e fui. E
E é um grupo também muito bacana, que a gente se ajuda, compartilha vaga, que faz tudo. Então, a Camila foi importante no que para mim? Primeiro, a vaga que eu consegui no estágio foi a Camila que me indicou. Eu trabalho hoje na mesma empresa que a Camila, e por coincidência, abriu uma vaga, tá aí o networking, né? Mandaram uma vaga aleatória no grupo. Eu fiz inscrição, ela fez inscrição, algumas outras meninas fizeram inscrição. Ah, e aí a gente não falou mais nada, todo mundo fez sua inscrição e ficou calada. E aí e aí agendaram a minha entrevista. E aí eu fui assim com a cara de pau, perguntei, eu falei, Camila, devo alguma coisa para você? Você fez a entrevista? Porque eu pensei, era a minha primeira entrevista na área de QA. É a minha primeira entrevista. E eu fiquei com muito medo, eu não sabia o que esperar. Eu não sabia, comi o módulo de entrevistas do PTQS inteiro, do Júlio. Comi o módulo de LinkedIn também, que eu falei, vai que me pergunte alguma coisa. Revivi todo o módulo 8, tudo antes da entrevista. Fiz um documento, porque a gente tem essa facilidade de ser no online. Fiz um documento com tudo que eu não podia esquecer. Coloquei certinho. E aí ela falou, eu fiz sim, foi muito tranquilo, nananã. Eles ficaram de me dar a resposta. Aí foi tranquilo, que bom. Não era um bicho de sete cabeças. E quando foi na minha vez, eles me comeram com farinha. Eles perguntaram tanta coisa que eu pensei, ainda bem que eu me preparei. E aí, depois, hoje eu e a Camila, a gente ri disso. Ela fala, amiga, eu acho que é porque eu fui a primeira entrevista que eles fizeram desse processo seletivo, então eles estavam muito tranquilos. E aí eu falei para ela, ainda bem que eu me preparei, porque senão. E aí, com muita alegria, a Camila conseguiu essa vaga, a primeira vaga que surgiu, com muita alegria ela conseguiu, fiquei muito feliz por ela. E uma coisa inesperada que ela fez foi me indicar para o projeto voluntário que ela estava fazendo. Ela ia sair por incompatibilidade de horários e eu entrei na, no lugar dela no projeto e foi quando eu conheci não, quando eu passei a conviver com a Rose Brito, que a Rose, eu falo para ela, Rose, você é um anjo na minha vida. Que é outra pessoa assim que é ímpar, que também é da mentoria em teste de software, que eu conheci na mentoria, mas a Rose é uma pessoa um pouquinho mais calada. Então a gente não tinha assim muita aproximação. Mas depois que a gente começou a fazer o voluntariado junto, foi uma outra amiga assim que a vida me presenciou de uma forma muito carinhosa. Que demais. Você tocou num ponto importante aqui, né? Voluntariado para quem está nessa transição de carreira, né? Você acha que isso foi importante para você? Sim, Júlio, eu vou dizer que o voluntariado ele foi de extrema importância na minha contratação, na decisão da contratação. Por quê? Essa vaga específica era, de fato, para uma pessoa em migração de carreira, só que eles não queriam alguém que fosse totalmente cru. Então, tanto que na entrevista eles me fizeram várias perguntas, e, e uma dessas perguntas foi uma pergunta bem técnica do dia a dia do que é a mesmo. Eu nem, não me recordo qual foi a pergunta, mas foi uma pergunta assim, que é bem do dia a dia do que é. Eu respondi com o conhecimento que eu adquiri no PTCast, no módulo 8 e respondi também porque no grupo do WhatsApp da mentoria, várias pessoas mandam dúvidas de coisas que acontecem no dia a dia, e aí os outros alunos ajudam, o Júlio, o Rafa. Então a gente sempre está ali lendo e absorvendo informações. E aí eu usei essas duas coisas para responder. E aí ele me perguntou se eu fazia algum voluntariado. E aí eu disse que não. E eu não fazia, não era porque eu não tinha interesse, é porque eu não conseguia entrar em nenhum voluntariado, porque tem uma lista de espera e tudo mais. E aí, ok. Aí a Camila foi, entrou, conseguiu a vaga, ótimo, fiquei super feliz. E depois aí eu entrei no voluntariado
no lugar da Camila, atualizei o meu currículo e comecei a mandar para várias empresas. E mandei para essa Tech Recruiter. Falei para ela, falei assim, olha, eu atualizei o meu currículo aqui, agora eu tenho voluntariado, então, olha, empresas se preparem, eu já estou pronta. E foi quando ela falou assim: ah, não, bacana, eu vou mandar para a empresa e vamos ver se eles têm alguma coisa. E não é que eles me chamaram? 2 dias depois, ela me ligou, ela falou assim: ah, você ainda está disponível? Eu falei, tô, Opa, já tô aqui já, só esperando sua ligação. manda o endereço. Que E eu tenho demais. certeza que é por conta do voluntariado. Uhum. Bom, a gente já acabou antecipando aqui, dando spoiler, então, na minha próxima pergunta para você, mas me diz aí, Priscila Portela, você vindo aí de uma área de telefonia e fazendo essas diversas migrações aí dentro da para conseguir alcançar o seu grande objetivo em Portugal, você alavancou a sua carreira e conseguiu sua primeira oportunidade na área? Sim, gente, eu alavanquei e consegui a minha primeira oportunidade depois de 9 longos chorando meses de estudo. Isso Sensacional. para dizer que não desista, gente. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu estudava de 8 a 10 horas por dia. E quando eu falo que era estudando e chorando, não era brincadeira. Tinha um dia que eu chorava e falava: não posso parar nem para chorar, eu tenho que terminar de ter esse módulo aqui. Mas eu consegui. É o que importa. Que demais, que demais. Pô, eu, né, já te falei várias vezes isso, mas eu tenho muito orgulho de ver você conseguindo alcançar seu objetivo. Eu sei que você tem ainda um nível de dificuldade muito maior por estar num país que não é o seu país, e você foi lá e fez acontecer, né? Eu tenho muito orgulho assim de você ter conseguido tudo isso que você conseguiu, sabe? Meus parabéns. E eu queria saber, Muito obrigada. depois desses meses todos aí, dessa busca por conseguir, como é que você está se sentindo? É um misto de medo e animação e querendo explodir, porque assim, depois que eu enviei esse currículo para ela, eu já nem pensava mais em vaga. Eu nem pensava mais que eles iam me chamar. Eu falei assim, ah, era uma vaga só. Chamaram a Camila. E engraçado que eu falei para Camila, eu falei assim, Camila, eu tô tão feliz por você, eu tô tão feliz que parece que fui eu que entrei. Parece que fui eu. E hoje, depois que ela falou para, depois que a Tech Recruiter perguntou se eu estava ainda disponível, eu pensei assim, não acredito. O meu sim chegou. Eu não acredito que deu certo. E assim, até a gente chegar, entrar, começar a trabalhar, a gente pensa, meu Deus, será que eu sei isso mesmo? Será que eu sei aplicar isso? E se eles me perguntarem isso, a gente entra em pilha, né? Mas eu falei assim, não, pera, eu sei. Eu sei, eu estudei, eu tô há 9 meses estudando isso, não é possível que eu ainda não sei isso, eu tenho que saber, não tem para onde ir. Mas hoje eu me sinto, como posso dizer, quando a gente tem uma profissão, quando a gente estudou para aquilo, quando a gente se prepara para aquilo, e a gente sabe que é uma profissão de fato, eu acredito que a gente se sente como gente, que a gente sente que eu não sou mais um CPF no mundo. Eu tenho hoje eu me vejo uma pessoa diferente, uma pessoa antes da migração de carreira e uma pessoa depois da migração de carreira. E eu não sei se é como a gente passa a se portar, como a gente passa a sentir esse sentimento de ser pertencente de algo, que até as pessoas te tratam de maneira diferente. E eu sempre falo para as pessoas, o que a gente não pode é desistir. Claro que a gente fraqueja, todos os dias, inclusive. Às vezes até mais de uma vez por dia. Claro que a gente fraqueja. Mas o que a gente tem que ter em mente é que tudo tem a nossa hora.
tudo tem o nosso ponto. Então, eu digo que eu arrumei o meu emprego quando eu coloquei na minha cabeça o seguinte: até o final do mês, eu tenho que conseguir uma vaga de QA. Eu já estou estudando há 9 meses, eu tenho consciência de que eu sei aquilo, e para eu chegar nessa consciência, eu fiz vários exercícios, eu revi muitas aulas, eu falava o que eu sabia e o que eu não sabia, eu já ia anotando o que eu esquecia. Então, eu tive essa consciência de que eu estava pronta. Claro que no meio desse caminho, o impostor tentou tomar conta, mas eu, a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu estava pronta para aquilo, a vaga chegou. Que massa, que massa. Isso é definitivamente algo muito importante para a galera que assiste a gente aqui, principalmente para a galera que está nesse mesmo momento assim da vida, né? De conseguir também ter essa força, esse resiliência e essa objetivo traçado, né? Eu diria que esses são os principais aprendizados que eu pego aqui com você hoje nessa entrevista, Priscila. Eu quero aproveitar esse momento aqui já para te agradecer por ter participado aqui junto com hoje e por ter, né, dedicado esse tempinho para contar a sua história também. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. E como uma última coisa que eu deixo para quem está iniciando essa fase, porque comigo, junto comigo, porque eu ainda estou iniciando, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Mas a primeira coisa é façam networking, façam networking. E quando eu digo network, é estar inserido no meio de pessoas daquela de QA, converse com pessoas, não esteja só inserido, seja parte funcional do corpo, dos grupos de conversa, fale que você está buscando vaga, fale das suas dificuldades e vá atrás, corra atrás, que as coisas vão dar certo. A gente fica muito perdido, a gente acha que não vai dar conta, a gente pensa que está gastando dinheiro à toa, a gente pensa muitas coisas, mas só depende de você e de mim, nesse caso. E muito obrigada, Júlio. Você realmente eu tenho um carinho assim enorme. O pessoal até brinca. A Priscila é a maior defensora do Júlio, porque se alguém fala alguma coisa, um curso de que, tu tem do Júlio. Gente, vocês têm que conhecer esse curso que não sei o quê. Não, tem um texto tá pronto e as pessoas falam, cara, o quê? Aí eu falo, gente, é porque vocês não sabem o que é vocês estarem completamente perdidas na vida e vir uma pessoa que te dá ali, ó, tudo que você precisa, te dá o caminho das pedras. Demais. Obrigado por esse carinho todo, viu, Priscila? Imagina, eu Pessoal, que agradeço. para você que assistiu aqui essa entrevista até agora, muito obrigado. Todas as vezes que a gente tem uma entrevista aqui, a gente aprende algo novo, né? E vocês já tiveram aí muitas, mas muitas dicas hoje aqui com a Priscila também. Não percam os nossos próximos episódios também, porque ainda tem muitas pessoas que vão vir aqui junto com a gente para contar suas histórias também. E agora eu vou chamar a Priscila aqui para se juntar a mim num tchauzinho. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, hein? Tchau.